E aí, pessoal, beleza? Quanto tempo, hein? Tudo certinho? Saudades de gravar, mas consegui um tempinho aqui. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Git. Eu estava estudando algum material aqui, para revisão aqui para a pós que eu vou fazer, que eu vou começar em breve. Passei aí pelo Git e já tinha um tempinho que eu queria gravar um vídeo aí só para fazer uma singela contribuição com a comunidade aí de dev, para a gente falar um pouquinho aí sobre Git e o GitHub. Então, é chegado o momento, essa é a aula. Então a ideia é a gente passar pelos comandos básicos aí e te explicar um pouquinho. Se você nunca criou um repositório, o que é um repositório, a gente vai entender isso hoje nessa aula. Essa é a missão. Beleza? Então a gente tem basicamente o Git, que eles são alguns códigos que a gente tem para poder fazer essa manipulação do nosso repositório e conseguir salvar nosso código. O repositório nada mais é do que um local onde você vai armazenar o seu código, o seu projeto que você tenha criado aí, tá? Então existem diversas ferramentas aí que trabalham como repositório de código e o Git é uma dessas ferramentas. Ela foi criada pelo Linus Torvalds, que é o criador do Linux. Ele utilizava, diz a lenda, ele utilizava uma ferramenta para poder salvar o código dele, lá dos projetos que ele implementava. E aí, num belo dia, o pessoal começou a cobrar para poder salvar isso. E aí ele resolveu fazer o dele. Simples assim, ele desenvolveu o dele. Aí ele criou o Git, tá? Então eu tenho o Git e tenho o GitHub. O GitHub era de comunidade, tudo. Então o GitHub é onde uma das formas que a gente tem de poder salvar o nosso código. Atualmente a Microsoft adquiriu ele, mas você consegue utilizar ele normalmente sem pagar, tá? E aí eu tenho outras ferramentas que eu posso usar com o Git também. Então eu tenho Bitbucket, GitLab e por aí vai, tá? E tem outras ferramentas fora do Git. A gente tinha Tortoise e outras, SVN e várias outras ferramentas que é mais das antigas aí já conhece. Então vamos passar pelo Git. Então falando do GitHub, né, que é a plataforma, você tem lá o github.com e você consegue criar a sua conta lá gratuitamente. Você faz um cadastro, loga nela, aí se você quiser colocar fotinha, e aí ele vai mostrando aqui os seus repositórios, as suas contribuições que você tem dos seus projetos, tá certo? Para você trabalhar no seu computador local, você está fazendo o seu projeto lá e você quer manter isso salvo em algum lugar. Então você pode usar o GitHub para poder armazenar essas informações ao local. Interessante. Tem até empresas que utilizam, né? Ao invés de ele olhar o currículo, analisar, eles dão uma olhada no seu portfólio, né? Os projetos, os programas que você já criou. E aí eles geralmente pedem para você passar qual que é o seu GitHub. Então você passa lá e eles conseguem ter uma ideia, noção de projetos. É bem legal você usar o GitHub quando você está começando, você ainda não tem muita experiência, você não trabalhou ainda em muitas empresas, às vezes está fazendo um estágio, então eles não conseguem te avaliar pela sua experiência em empresas, porque obviamente você não tem, você está começando na sua carreira, mas eles conseguem já ter uma noção do código que você produz. Então, você montar um portfólio é bem legal, você poder manter seus códigos aí. Então, se você puder, faça isso, é bem interessante, tá? Então, para a gente começar, a gente vai baixar um programinha aqui que chama Git Bash. E aí eu estou usando o Windows, por isso que eu estou pesquisando aqui o Git Bash Windows. Se você estiver usando outra plataforma, aí você baixa lá de acordo com o seu sistema operacional, aí seu SO, tá? Seja para o Mac, seja para o Linux, aí você vai fazer o download. E aí o Git for Windows, basicamente eu vou clicar aqui em download, ele vai baixar para mim o instalador, e aí é executar ele e seguir o next finish lá, né? Ele vai aparecer aqui o Git, o executável, dá um duplo clique nele, executa e ele faz a instalação para você sem segredos, tá? Beleza, fiz isso. Aí como é que eu faço para poder me conectar? Tenho o meu projeto e eu quero me conectar aqui no Git para poder mandar o meu código. Aí você precisa fazer algumas configurações iniciais para você poder trabalhar integrado aí do seu projeto local e subir ele para o Git, tá? Então, primeira coisa, a gente vai escolher um diretório para poder trabalhar. Então eu vou ter aqui esse diretório C e eu vou ter uma pastinha repo. Tem até um projeto que eu já criei quando eu estava revisando aqui o conteúdo para poder passar para vocês.
Então eu já criei um projetinho aqui, mas então eu vou ter esse diretório C, repo, tá? E a gente precisa usar alguns comandos para poder fazer a configuração inicial do Git, tá? Para ele poder funcionar aqui. Então nós vamos precisar também do prompt de comando, tá? Ó. Esse daqui para fazer a configuração. E aí depois a gente vai usar o Git Bash que a gente instalou, que vai ser esse carinha aqui, ó. Depois que você instala, ele funciona como o prompt de comando, só que aí ele tem alguns recursos aqui que ele já reconhece. Alguns comandos do Linux, igual para listar você não usa o dir, você usa o ls, e aí você consegue rodar os comandos aqui e ele fica estilizado com cor. Então é legal para você entender algumas coisas sobre feature e brands que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas tá bom, vamos pelo começo. Então, primeira coisa, a gente faz uma configuração usando um comandinho para você definir o seu usuário que você tenha configurado lá no Git. Então, você criou a sua conta, então a gente vai, para fazer esse link, você coloca lá um e-mail e a gente vai amarrar essa conta por esse e-mail, tá? No meu caso, esse André Leão S. Então, o que eu vou fazer aqui, a configuração, pode usar até o próprio Git Bash aqui mesmo, eu vou colocar aqui, ó, git config, e ele vai entender esse comando git porque eu fiz a instalação do Git Bash, então ele já tem tudo que eu preciso para poder trabalhar com o Git aqui, tá? Vou fazer a configuração dele, e aí eu tenho uma forma de fazer essa configuração local, que é para esse lugar que eu vou estar trabalhando, ou então global. Como é sua máquina mesmo, se você estiver atuando, você pode usar o global, ou compartilhado, você faz a configuração localmente, tá? Então você vai definir aqui a partir do usuário o nome dele, e aí você vai colocar entre aspas aqui, por exemplo, André. Eu vou deixar aqui no meu caso o mesmo nome que eu tenho lá, né? Ó. E depois você vai fazer o config global também, vai ter o user, e aí você vai colocar o e-mail, certo? Então aqui você insere lá o e-mail para ele definir para você. Legal. Seguindo aqui, você pode usar esse comando aqui para verificar as configurações que foram aplicadas, né? Você tem um git config, tracinho, tracinho, list. Geralmente a gente usa esse tracinho, tracinho, né, para parâmetros. Ele vai mostrar aqui, ó, o e-mail e o nome definido, tá? Dito que para ele sair daqui, vou limpar a tela usando o clear. Então, primeira parte, definir essa configuração local. Para fazer a comunicação, isso ainda não é o suficiente, tá? Eu preciso criar uma chave pública e privada SSH para poder fazer a comunicação com o Git. Então, primeiro você tem que saber se você tem ela configurada na sua máquina, tá? Para você saber se você tem ela configurada ou não, você vai digitar um ls -al, aí você vai vir aqui, ó, é o til/.ssh. Se você tiver, ele vai listar para você os locais onde ele tem configurado. No meu caso, eu já tenho, por isso que ele apareceu. Se você não tiver, ele não vai listar. Eu vou limpar aqui, mas a gente vai fazer essa configuração juntos agora, tá? Onde é que ele fica armazenada essa chave quando a gente cria ela? Ele vai ficar dentro do a sua conta raiz aqui no Windows, né? Então, C, usuários, no meu caso chama André. Ele vai criar essa pastinha aqui, ó, .ssh. E dentro dela ele vai ter os arquivinhos que tem lá as chaves configuradas, tá? Mas a gente vai fazer isso aqui agora, tá? Então eu vou deletar o meu .ssh, excluir, e a gente amarra isso lá no Git, tá? Primeiro a gente vai criar o comando aqui, ó. Depois a gente vai lá no GitHub só pra gente ver como é que eu configuro essa chave lá, tá? Vai digitar esse comando aqui, ó. Deixa eu só listar novamente, ó. Vou dar um ls, ó. SH ele vai falar que não tem, tá vendo? Que agora eu deletei. Então vamos criar nós mesmos. Vamos aqui no SSH, tracinho e para ele gerar pra gente. -trsa. Essa é uma das formas, tá? Tem outras formas de você configurar isso. 4096, -c. E aqui eu vou colocar o e-mail novamente, tá? Legal. Então ele fala que vai gerar. Você pode só acrescentar os enters aqui. Não precisa colocar senha para proteger ele, porque aqui é local, é nosso, tá? Então ele configurou. Vou limpar aqui a tela novamente.
E se eu rodar aquele comando para listar, ó, agora ele aparece pra gente as chaves que eu criei, beleza? Boa! E agora que ele configurou, se a gente for lá naquele diretório raiz do seu usuário, você vai ver que ele vai criar para você essa pastinha .ssh e aqui ele vai ter a sua chave pública e privada, tá bom? Então, só dando uma olhadinha na chave aqui pública, deixa eu abrir ela aqui no Notepad mais plus, só pra gente dar uma olhadinha nela. Ó, então ela vai ter essa chave aqui, ó, tá? Que ele configura. E é ela que a gente vai usar para fazer a configuração lá no GitHub. Então eu vou aqui no GitHub. Então você precisa logar na sua conta. Aí você vai vir aqui, ó, nessa setinha lá que tem o seu usuário. Você vai vir em configurações ou settings. E aí a partir dele, ele vai ter um monte de opções aqui que você consegue configurar, customizar. E aí você tem esse SSH e GP Bubbles aqui, GPG Keys, tá? Então aqui tem a chave que eu tinha criado. Como eu excluí ela, eu vou deletar, tá? Ó. Entendo que vai ser deletada, beleza. E aí a gente vai criar uma nova. Então, vou criar uma nova chave SSH. Clica aqui nesse botão para criar uma nova. Vou dar uma chave, nome para ela. Então, a chave André Dev. E aqui você vai colar aquela chave pública. Ó. Então, abre aquele arquivinho no bloco de notas, copia. E aí você vai colar aqui para adicionar essa chave, tá? Ele vai fazer a ligação, tudo. E ele pediu a senha. Deixa eu lembrar minha senha aqui, eu já volto para continuar. Beleza, criei aqui a minha chave, depois eu excluo essa, crio outra também, mas aí ele gerou a chave para mim, então agora eu consigo fazer, me conectar e mandar meu código a partir dessa chave que a gente configurou. Beleza? Boa. Então a gente tem o nosso diretório que eu comentei lá, nosso repo, vai ser a partir dele que a gente vai fazer a comunicação. Então vamos lá, vamos começar. A gente tem até aqui algumas opções que no próprio Git ele fala pra gente, ó. Deixa eu entrar aqui no raiz, que ele dá algumas sugestões para a gente poder começar a criar um repositório. Então, ó, eu quero criar um novo aqui, ó. Tem repositórios, quero criar um novo. Aí ele fala um nome que eu posso dar para ele, ó. Então, por exemplo, eu vou ter aqui um projeto, sei lá, vou ter minha agenda web. Não sei se eu já tenho um projeto com esse nome. Não, está disponível. Aí você consegue colocar uma descrição para ela, vou dizer que é público. Eu vou pedir para criar, ó. Então ele vai criar para mim um repositório lá no Git. Então a ideia é a gente vai baixar ele e continuar aqui, né, o projeto. Ó. E aqui ele tem alguns exemplos ó, que a gente pode usar para poder inicializar aqui na utilização do Git, tá? Então tem alguns comandinhos que a gente consegue fazer. Mas primeiro, ó, a gente cria um repositório. Então cada projeto que você cria lá no Git, a gente chama de repository ou repositório. Então é isso, é apenas local onde você tem um projeto, tá? E a gente vai usar esses comandinhos aqui para a gente poder fazer os nossos testes. Beleza? Só que antes, ó, deixa eu copiar isso. Vou deixar aqui, deixa eu ver se eu tenho aquele bloco de notas, ó. Vou fechar esse. Vou deixar esses comandos para a gente utilizar. Só que a gente vai fazer, para começar, a gente vai pegar e baixar esse código. Esse projeto não tem nada no começo, né? Ó. Ele criou pra gente, ó, ele como o nome dele é agendaweb.git. E ele tem esse comandinho aqui, esse endereço, tá? Ó. Vou clicar no botão de copiar. Aí eu vou vir aqui, ó. E eu vou usar esse comando, ó. Git clone. Então ele vai baixar esse projeto pra gente a partir do Git, lá no GitHub. Então ele vai usar o repositório desse meu usuário. E esse aqui é o projeto que ele vai fazer, o download que ele vai baixar pra gente, tá? Então a gente vai acessar lá a partir do Git Bash. Eu tô aqui, ó, no seu users André. Eu vou entrar dentro do meu diretório repo, ó. CD repo. Opa, deixa eu só ver onde estou aqui. C users. Deixa eu ver esse artinho aqui. Ó.
tem só um ponto, porque aqui ele navega os diretórios igual no Linux, né? Então a gente não vai ter os dois pontos. Então vai ficar cd, vai ser o c barra repo, né? Ó. Aí ele tá naquele diretório do repositório. Beleza, então aqui eu vou usar esse comando aqui, ó. Git clone, git. E aí ele vai clonar pra gente a agenda web. Vou colar ele aqui. O Ctrl V não vai funcionar, você usa o botão direito. Opa, deixa eu copiar aqui de novo. Eu tinha feito ele usando prompt, né? Por isso que ele tá me trollando aqui, ó. Botão direito do mouse e aí ele cola pra você, tá? Aí você digita o Enter lá pra ele poder baixar. E aí ele vai fazer o download pra você. Ele só deu alguma informação aqui. Deixa eu fazer novamente. Se eu quero continuar me conectando, tem que colocar o yes. Beleza. Aí ele adiciona lá no GitHub como uma lista de hosts conhecidos. E ele vai fazer o download pra gente, tá? Se eu digitar um ls aqui, ele vai listar. Então, como eu comentei, eu tinha aquele meu projeto ABC que eu tinha feito anteriormente, mas agora tem esse agenda web, ó. Aí ele tem esse arquivinho .git, que é o que define. Esse aqui é um projeto que ele tá amarrado lá com o Git, tá? Beleza, então eu já consigo trabalhar a partir dele. E a gente tinha aqueles outros comandos que a gente vai dar uma olhadinha. Ó, vou limpar aqui o clear. Esses comandos aqui, ó. Eu tenho esse... Aqui ele está criando basicamente só um arquivinho, tá? No meu diretório. Aqui ele está inicializando o meu diretório para ele trabalhar com o Git. Mas como eu já fiz o clone do projeto, aí ele já está inicializado, tanto que ele tem esse arquivo aqui, .git, tá? Que mais? Deixa eu voltar aqui no arquivo. E aqui a gente vai ver como é que faz para adicionar códigos, tá? Ó, como é que eu coloco o código e subo lá para o Git. Então, para a gente começar, antes da gente fazer o projeto mesmo da nossa agenda, a gente vai criar um arquivinho de texto aqui. Ó, leia-me. E aí a gente vai editar esse arquivo, tá? Ó. Botão direito, eu vou abrir ele com Notepad++. Então, vou colocar aqui, ó. Arquivo inicial do projeto. Bem simples, tá? Salvei. Vou fechar ele. E agora começa a brincadeira dos códigos, tá? Primeira coisa, eu vou ter aqui, ó, no meu Git, eu tenho um comando que é o status, ó. Mas na verdade, ó, eu tô dentro do repo, né, ó. De repo, eu tenho que entrar dentro do projeto que eu quero interagir, que eu quero trabalhar. No caso, vai ser esse agenda web. Acessei ele. E agora sim, eu vou digitar o comando git status. E ele vai mostrar algumas informações para mim, ó. Ele tá falando que esse meu arquivo, ó, leia-me.txt, ele tá untracked, não tá sendo traqueado, monitorado. Ele não tá dentro ainda lá do Git. Então eu teria que incluir ele, se assim eu quisesse. E é o que a gente quer fazer, tá? Então como é que eu faço para adicionar o código que eu fiz, um arquivo, lá para o meu repositório? O primeiro comando que a gente vai usar vai ser esse git adicionar, ele até sugere aqui. E aí você coloca o nome do arquivo, por exemplo, leia-me.txt, que ele vai adicionar. Só que existem casos que você está criando classes, métodos, repositórios, arquivos de configuração, fica vários arquivos criados, então você fica digitando cada um desses arquivos linha a linha não é muito viável. Então, para facilitar, se você usar esse comando git add ponto, ele vai adicionar todos os arquivos que precisam ser traqueados aí ou atualizados no seu repositório, tá certo? Se eu usar agora o comando git status de novo, ele vai falar, ó, eu não tenho mais nenhum, eu não preciso adicionar mais nenhum arquivo, tem esse daqui que eu estou incluindo ele, só que para eu poder agora subir esse código, só fazer isso ele ainda não executa, não vai subir lá no meu repositório, tá? Eu estou apenas marcando, ó, esses são os arquivos que eu quero subir. Para poder fazer isso, eu tenho um comando que chama-se commit. Então eu vou usar um git commit -m e aqui eu vou colocar a descrição do que eu fiz, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, arquivo inicial. É uma descrição que você coloca que tem a ver com o que você está fazendo. Então, por exemplo, ó, classes, modelagem das classes, implementação do repositório, infraestrutura, serviço, banco de dados, páginas, cada uma dessas vai ser uma partezinha do seu código que você vai subindo, tá? Então, ó, coloquei o git commit, ele criou esse commit,
Então, o que que ele fez? Ele gera lá um código hash para ele, só que esse commit, ele preparou o conjunto de arquivos que eu vou subir. Só que ele ainda está local, ele só preparou esse pacotinho aqui na minha máquina local. Para eu poder subir, aí eu tenho que usar o comando do git push, tá? Ó, o push é o que envia. O pull ele traz, depois a gente vai ver um pouquinho do pull, mas o push é o que ele envia pra gente. Só que na primeira vez, a gente precisa fazer essa configuração para ele entender esse meu repositório que eu estou me comunicando com ele, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó, esse git branch. Depois a gente vai fazer já outras alterações, vai ficar mais simples, tá? Ó, esse -m main, e a gente já comenta um pouquinho sobre esse main, e aí eu vou ter esse comando para ele poder fazer associação remota, ó. Esse git remote adicionar na origem com o meu projeto. Ele está basicamente linkando o que a gente tem aqui local, um que eu tenho lá. No caso aqui ele já estava, então nem precisaria, beleza? Vou limpar um pouquinho para não ficar muita coisa. E o que a gente vai precisar fazer agora é um git push, tá? Ó. Então o git push é o que vai fazer ele enviar o código de verdade da sua máquina para lá no nosso GitHub, tá? Ó. Vou limpar aqui. E eu vou lá no Git só para a gente dar uma olhadinha no nosso repositório, ó. Então eu vou acessar aqui, ó, o raiz do meu Git. Você vai ver que ele vai ter aqui a contribuição, ó, do meu projeto web, agenda web, né? O que a gente fez agora. Deixa eu acessar ele. E aqui ele vai mostrar pra gente ó, o arquivo leia-me, ó, que a gente fez ele, ó, há 1 minuto, ele foi comitado e subiu, que a gente trouxe ele lá da nossa máquina local. Então, a partir de agora, o que a gente vai precisar de comandos para poder subir um código? Basicamente, a gente já está conectado, a gente vai ter o comando git add, ponto, para adicionar o que a gente alterou. A gente vai ter o git commit -m, um parâmetro, e aqui você vai colocar a descrição do que você está fazendo, e aí depois, por fim, você vai fazer um git push. São esses 3 comandinhos que a gente vai utilizar, tá bom? Então esse é o basicão para a gente fazer alterações. Vamos fazer mais uma no arquivo, antes da gente partir para essa parte do projeto em si, tá? Então vou vir aqui no arquivo leia-me. Na verdade, vamos adicionar outro arquivo aqui, só para teste, ó. E a gente remove ele depois, tá? Ó. Teste. Não vou nem colocar nada aqui não, tá? Deixa só um blá 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 aqui, ó. Só pra gente reforçar o conceito, ó. Blá blá blá. Salvei, vou fechar. Então, ó, sempre use o git status para saber como é que estão as coisas, né? Git status, ele tá falando do arquivo teste. Então a gente vai usar o git adicionar, git commit. A gente vai mandar aqui, ó, novo arquivo de teste. E agora eu vou mandar o git push. Ó, não executei o git push ainda. Vamos ver se ele já incluiu aqui a partir do meu arquivo, do meu comando commit, né? Ó. Vou atualizar aqui a página. E você vai ver, ó, que ele tem apenas o arquivo leia-me. Não tem ainda o arquivo de teste. Porque é só depois que eu executo o git push. Opa, agora sim. Opa, meu amiguinho, tá perdendo o foco aqui? Agora sim, dei o enter. Quando ele executar o git push, ele processa lá o que ele precisa. Agora sim, se eu der um F5 aqui, ó, atualizar, você vai ver que ele vai registrar que teve lá um commit. Ó, tenho 2 commits agora. E ele incluiu pra gente o arquivinho de teste. Beleza? Então, agora fica mais fácil, né? Configurou, e agora é só você usar esses comandos para poder fazer as alterações e sempre usa o git status para ver como é que estão as coisas. Você não esqueceu nada para fazer alteração. Beleza? Primeira parte então de configuração foi e subimos um repo aí inicial. Agora vamos entender algumas coisinhas. Nós temos uma parte aí do Git que a gente chama de branch. Então, branch em português, se for traduzir, significa ramo, ramificação. Então, basicamente, a branch são partes do seu código que você vai criar alguma funcionalidade. Então, você monta lá o seu código e vai subindo. Então, a gente tem algumas branches que a gente chama de parciais. São branches que você usa para fazer pequenos trechos do código, vai publicando, sobe, depois você deleta essas branches, tá? E a gente tem uma branch principal, que é onde fica mesmo lá o nosso código, que a gente vai manter ela aqui no nosso repositório.
Por padrão, ele cria pra gente essa branch aqui, ó, chamada main. Só que nem sempre foi assim, tá? Ó, eu vou pegar um projeto mais antigo que eu tinha aqui no Git, e aí eu comento a diferença. Acho que esse aqui eu fiz há um tempão já. Então, antigamente, quando você criava lá o seu repositório, ele era criado com esse nome aqui de master, tal. Então, você tinha a branch master, a branch mestre, e agora o pessoal está utilizando esse nome main, tá? Isso aí mudou por causa de precisa estar revendo algumas palavras, né? Porque antes você tinha muito em TI essa parte de servidores, repositório, essa associação entre as palavras master, slave, mestre, escravo. Então o pessoal está abolindo, né? Utilizar essas terminologias, então eles estão usando mais a main. Então nessa branch main, main significa principal, então vai ficar tudo que você salva, tudo que você altera, fica por padrão criado nessa única branch. Só que não é uma boa prática de mercado quando você estiver trabalhando em empresa, ou você que já atua, você já sabe que você não fica alterando as coisas direto na sua branch main. Porque tem um risco, né? A pessoa está começando, ou cometeu algum erro. Pensa que isso daqui é o seu código que está lá em produção. Depois que você sobe o seu código no repositório, isso lá pode ser que tenha alguma automação, ou não, seja manual, dependendo da empresa, mas vai subir isso para o seu ambiente de produção. Se você subir alguma coisa quebrada, você compromete todo o seu sistema e aí você pode impactar seus clientes. Então não é uma boa prática você fazer alterações diretas no seu código principal, no seu código main. Então é aí que entra essa parte das brands. Você faz criação das brands para poder trabalhar, tá? Então a gente vai criar aqui algumas brands para poder fazer esses testes. E como é que eu crio uma branch? Vamos limpar aqui a tela. Para começar, a gente tem um comandinho do Git, que é o branch, com esses parâmetros de listagem, ó. Git branch list. Então ele lista para a gente a branch que a gente está. Main. E se tiver outras branches, ele também vai listar. Se você reparar na frente aqui do nosso repositório, ele também mostra aqui destacado em azul qual que é a branch que a gente está trabalhando. Ó. Então a gente está na branch main, certo? Para criar uma outra branch, a gente vai criar uma branch aqui, eu vou chamar git branch. E eu vou dar nome para ela de develop. Ó, então ele criou para mim a branch, só que eu ainda estou na minha branch main, tá? Ele só criou. Se eu executar aqui o comando de novo, ó, de listagem, ele vai mostrar agora que eu tenho a branch develop e a main, e a que está destacada é a main, né? Então, geralmente o pessoal trabalha com duas branches pelo menos. Eu tenho a minha branch principal, main, e eu tenho a minha branch de desenvolvimento, que é onde eu vou atuando, tá? Como é que eu faço para entrar nessa branch, acessar ela? Então eu vou entrar aqui, ó, na minha branch. Eu vou fazer um git checkout. Então eu estou alterando para minha branch de desenvolvimento, developer. Então ele vai fazer um switch, uma troca. E agora, olha só, ele mudou o nome. Eu estou na minha branch, perdão, de desenvolvimento. Beleza? Boa. Então vamos fazer o seguinte, ó. Quero remover esse arquivo agora, ó. Não quero mais ele aqui, ó. Não vou usar esse teste. Estou deletando ele. E se a gente rodar aqui o comando, ó, git status, ele vai falar que deletou um arquivo. Então vamos fazer essa alteração, quero confirmar. Vou fazer a adição. Vou fazer um commit. Ó, exclusão do arquivo de teste. E agora eu vou subir isso. Só que essa minha branch ela não existe lá local. Local não, perdão, não existe remotamente lá no GitHub. Então quando eu executar o comando git push, ele vai falar que ele não existe, mas para a primeira vez ele vai recomendar usar esse comandinho aqui, ó. O git push com esse parâmetro, ó, que vai setar o que a gente está fazendo aqui na nossa origem para essa branch que a gente está chamando de develop, tá? Então por isso que ele aparece assim. Então a gente vai colar esse código aqui, digitar um enter, e agora ele subiu, publicou. Vou só limpar a tela para não ficar muita coisa. E vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no nosso código aqui no GitHub. Ó. Vou atualizar a página, um F5. E agora você vai ver o que eu tenho, ó. Ele está falando algumas coisas sobre proteção da branch, mas para estudo aqui não tem problema, tá? A gente pode manter assim. Só que agora ele está falando que a gente tem duas branches. Então a gente tem a main. Se eu clicar aqui na setinha, você vai ver que ele vai ter a develop. Então eu tenho dois repositórios para o mesmo projeto. E agora ó, você vai ver aqui, ó, quando eu mudo para develop, eu não tenho mais aquele arquivinho que a gente criou de teste.
E se eu mudar para main, você vai ver que aquele arquivo ainda existe, ó. Porque quando a gente fez a exclusão dele, a gente estava na nossa branch de desenvolvimento. Então, o legal é isso. Você tem para o mesmo projeto a evolução do código em momentos diferentes. É como se fosse uma foto daquele momento. Se eu quisesse, então, excluir, eu teria que estar naquela branch e fazer aquela alteração. Ou então eu consigo fazer mesclagem de branches também, que a gente vai ver daqui a pouco. Certo? Ó? Então, criamos nossa branch. Agora, continuando. Também, geralmente, o pessoal mantém duas branches principais. A branch de produção, que é a main, e a branch de desenvolvimento, tá? Assim, isso é uma das formas de fazer. Não quer dizer que a regra de ouro, a bala de prata é desse jeito que faz, tá? É só algumas que eu já vi o pessoal nas empresas fazendo. Então, você pode desenvolver dentro da develop, depois vai aplicando na main, mas existem algumas estratégias quando você tem uma equipe com bastantes pessoas, que o pessoal não faz, vai fazer a alteração na develop para não dar muito conflito. Cada um trabalha com a sua própria branch, tá? Então, como o pessoal faz? É, então, vamos pensar no cenário que a gente está montando nossa aplicação. Eu tenho minha aplicação base e cada desenvolvedor vai atuar numa frente diferente. Eu vou criando branches de apoio para que cada desenvolvedor possa trabalhar sem atrapalhar o outro, sem interferir no trabalho do outro. Essas branches de apoio, de serviço, de trabalho, a gente chama de features. As features são pequenas porções do código que vão melhorar o nosso projeto. E aí cada desenvolvedor trabalha na sua própria branch, nessas branches features. Trabalhando nela, depois que ele termina, aí ele vai mandar essas informações para atualizar os códigos principais, tá? Então a gente vai criar um projeto web aqui bem simples e a gente vai trabalhar com esse esquema de features. A gente vai ver um pouquinho de hotfix também e release, como é que funciona. Beleza? Então estou aqui ó, na minha branch de desenvolvimento. Vou deixar aqui nela, a princípio. E agora a gente vai criar nossas branches para a gente atuar no nosso projeto web. Então, quando eu vou criar a minha branch, ela sempre vai partir da branch que você está logado, que você está configurado nela, tá? Na branch que você se encontra. Então, se eu criar uma branch a partir aqui da develop, ele vai herdar tudo o estado atual que eu tenho da develop. Se eu fizesse a partir da main, ele ia criar essa branch a partir dela. Então, ele teria, por exemplo, aquele arquivo que a gente excluiu da develop, tá? Então, eu estou na develop. Então, só para a gente ter certeza onde a gente está. Se você não tiver esse recurso aqui do Git Bash que mostra, você pode usar o Git Branch List. Ele vai estar destacado. E a gente vai criar a nossa primeira feature da nossa aplicação. Então a gente vai ter uma Git Branch. Eu vou criar uma feature, por exemplo, projeto inicial. Boa. E vamos ver ela aqui, ó, se ele criou pra gente certinho. Vou dar o Git Branch List. Ó, existe ela. Então quero acessar essa branch. Como é que eu faço? Vou fazer um git checkout. E é o nome dela, feature. Opa. Projeto inicial. Aí ele trocou, tá vendo? Boa. Então a gente consegue trabalhar a partir dela agora. Então vamos lá criar dentro da nossa agenda web. Deixa eu achar o diretório dela aqui. Boa. Vou copiar. E a gente vai lá no Visual Studio. Finalmente, vamos montar nosso projeto aqui. Tá? Então eu vou criar um novo projeto. Pode ser uma API. Vamos criar uma API. Tá carregando os templates aqui. Vou criar uma Web API. E essa eu vou definir o diretório, né? Da agenda web. Então aqui vai ter, ó, minha agenda web API. Vou avançar. Então vou deixar na versão 6 mesmo. Só não vou usar aqui o Docker, tá? Pode trabalhar com as controllers. Beleza. Vou deixar o padrão aqui para ele gerar pra gente. Então ele vai criar pra gente o projeto e a gente segue aí. Maravilha. Então ele criou pra gente nosso projeto, montou já a estrutura, tem aquela controller lá, né, padrão, Weather Forecast. A gente tem o arquivo de configuração. Vou dar só um play na aplicação só para ver se ela tá rodando certinho. E a gente já vai mandar esse código também lá pro nosso GitHub, tá?
Beleza, ele subiu pra gente a aplicação. A partir da versão 6 aqui do .NET, agora por padrão ele já deixa configurado o Swagger, né? Depois a gente pode ver um vídeo só detalhando um pouquinho sobre isso. Mas a aplicação está no ar e aí ele tem aqui a controller padrão do Weather Forecast. Eu consigo fazer um teste aqui e verificar se ela está funcionando. Se ele retornar o código 200, ó, ele retornou, então ele retornou aqui as previsões do tempo. Está funcionando a aplicação bonitinho. Tá. Beleza, então montamos aqui a aplicação inicial e eu quero subir esse código lá para o Git. Aí só tem algumas considerações que a gente precisa fazer antes de publicar um projeto lá no Git, tá? Deixa eu acessar aqui o meu diretório. Deixa eu ir aqui no crepo. A gente tem o nosso projeto aqui, Agenda Web. Então ele criou pra gente o Agenda Web API, que é esse projeto do .NET. Tem um arquivo texto que a gente tinha criado, o arquivinho.git, né, que é o que identifica que a gente está trabalhando com o Git e está conectado no repositório. Agora, dentro da solução, ó, quando a gente olha o projeto em si, cadê meu Visual Studio? Tá aqui. Eu tenho basicamente a solução, e essa solução tem basicamente a controller, essas classes, né? Program, Weather Forecast, arquivo de configuração. São um pouquinho as coisas. Só que se você olhar no diretório, por baixo dos panos, quando a gente compila a aplicação, ele roda uma série de arquivos. Ó, esses são os arquivos do projeto mesmo. Mas ele tem esses arquivos binários. Se você olhar, ele tem 4 megas, ó, e a gente nem configurou nada ainda. Ele vai ter as bibliotecas que eu preciso, as DLLs, recursos para poder executar esse código. Então não é interessante você subir esse tipo de código aqui, esses binários, essa pastinha OBJ, tem outros arquivos aqui, porque quando você compila, ele gera isso, isso fica sempre alterando. A ideia é que você preocupe-se em manter apenas o seu código de fato, tal. Então, quando a gente for enviar o nosso projeto, eu não quero que ele suba, por exemplo, a pasta bin, a pasta OBJ, ou pode ser que tenha algum outro arquivo que eu não queira enviar. Como é que a gente vai fazer então? A gente vai vir aqui, ó, na raiz da nossa aplicação, onde está o arquivinho.git. Eu vou criar um arquivo, ó, botão direito, novo, pode ser documento de texto, que eu vou chamar ele de ponto, deixa eu só tirar essa extensão, vai ser ponto git ignore. Aí confirma aqui. Então vai ser esse arquivinho que a gente vai usar, porque ele vai desconsiderar para a gente os arquivos que eu não quero subir no meu projeto, tá? Então eu vou pegar esse arquivo, vou editar ele, vou abrir um bloco de notas aqui. E aí o que que eu vou fazer? Como é que eu sei os arquivos que eu quero ignorar? Eu vou pegar o caminho dele a partir de onde eu estou. Então, por exemplo, eu vou pegar dentro daqui, ó, Agenda Web e Web API, vou acessar dentro dela. Ele tem de novo essa pastinha, né, ó, da solução. Então aqui barra. E aí eu tenho o binário que eu não quero que ele entre, né? Então, por exemplo, o bin. Então, fazendo isso, ele não vai subir esse código, tá? O que mais? Além do bin, eu tenho essa obj. Não quero que suba isso também, ó. Então, vou colocar aqui o obj para ele não subir. O resto ele pode subir, que faz parte do projeto. E esse arquivinho .vs ele também não precisa subir para gente, tá? Então, o arquivinho vs, ele tá dentro, ó. Vamos só voltar sempre, ó. Você toma como base onde está o arquivo ignore do Git, né? Ó. Então, eu vou entrar, vai ser dentro do Agenda Web API, barra, e eu quero que ele ignore esse ponto .vs, né? Então, vou colocar aqui o ponto .vs. Então, são esses arquivos que eu não quero subir. Beleza? Então, vamos então agora. A gente não vai montar nada ainda dentro do Visual Studio, a gente vai deixar só a estrutura inicial do projeto. E a gente vai subir isso lá no Git agora, tá? Então, voltando aqui, ó. A gente está na nossa branch, então, do projeto inicial. Então, a gente vai fazer um git status para ver o que ele está falando que aconteceu com o nosso projeto. Então, ele está falando do arquivo do git ignore e também do projeto inicial da nossa solução. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Vou limpar a tela. Vou fazer um git add ponto. Então, ele vai adicionar para mim esses arquivos. Vou fazer o git commit na -m, ó.
criação do Web API, ou da minha API, criação da API. Ó, ele vai marcar os arquivos que ele vai subir. E repara que ele não está colocando aqui o bin, tá vendo? Ó, tem a solução, tem o projeto, mas o bin não está aqui, nem o obj. Show. E a gente vai rodar o git push. Como essa branch ainda não tem, ela não existe lá, eu fiz é a primeira vez que a gente está subindo, aí ele vai pedir para setar esse setup string aqui, só para ele poder passar, tá? Então você copia ela, e aí você vai com o botão direito, inserir, aí se ela não for uma vez, você clica de novo com o botão direito, até que uma hora ela aparece, tá? Vou digitar o comando aqui, então ele subiu pra gente, beleza, vamos ver como é que ficou lá, ó. Vou limpar aqui na tela. E a gente vai olhar dentro do GitHub como ficou essa alteração que a gente fez agora. Vou atualizar aqui a tela, dou um F5. Boa, então ele vai mostrar aqui, ó, tenho 3 branches agora. Ó. Minha branch develop e eu tenho aqui a minha branch da feature, do meu projeto inicial. Ó. Ó, agora ela já tem aqui a solução, tá vendo? Boa. Então agora a gente consegue subir nosso projeto e ele vai mostrando, ó, a descrição que a gente colocou naquela seção que a gente subiu naquele commit, tá? Então o arquivo de solução está aqui, aí você não está vendo o arquivinho VS. Dentro aqui do agenda web, ó, eu vou ter minha controller, minha propriedade, os arquivos, só que os binários que não faz sentido subir eles também não estão aqui, tá? Beleza, então, beleza, criamos isso. Só que lembra que eu comentei, quando a gente está atuando no projeto, a gente trabalha na nossa feature, só que depois disso eu tenho que subir isso para meus projetos em algum momento, né? Meus projetos são para minhas branches principais. Então tem a minha branch de desenvolvimento, ela só tem o arquivo layame, e na minha branch lá, main, eu só vou ter também ele e aquele arquivo que a gente excluiu, a develop. Então essas branches estão desatualizadas. Então como é que funciona? Depois que você testou, viu lá, essa feature deu certo, você criou ela. Então, o que o pessoal geralmente faz, tá? Mas, de novo, não é a regra de ouro, tem que ser desse jeito em todo lugar. Eu vou só ver a branch que eu estou na feature. Eu vou voltar aqui, ó, para minha branch. E aí, para trocar branch, eu vou para checkout e checkout. A de desenvolvimento. E, ó, tô na desenvolvimento. E a partir dela, a gente vai ter uma branch que a gente não desenvolve nada. Mas é a branch que a gente usa para poder aplicar as atualizações do projeto. E essa a gente cria uma branch que a gente chama de release. Então eu vou criar aqui uma git branch de release. Eu tenho que digitar release certo, né? Então eu posso ter, por exemplo, a release do dia, da semana, do mês. Tá? Então a gente vai usar do mês só para exemplificar. Então, por exemplo, eu vou ter minha git release, por exemplo, de maio. Tá, ó. Pode ser com 3 letrinhas, pode ser a palavra toda. Aí vocês podem criar um padrão aí. Pode colocar o mês e ano, mês, dia, mês, ano, tá? Então, vou deixar minha release de maio. E então, criei essa branch. É que eu vou confundir as palavras em inglês e português, né? E dá um bug na cabeça. Beleza, mas ó, criei aqui, ó, minha branch release de maio. E é o que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou mudar para ela, git checkout release de maio. Ele trocou. Eu só vou apenas subir. Eu vou deixar essa branch aqui apenas só para a gente já deixar ela iniciada e a gente segue aqui para poder fazer esses merges agora, tá? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo subir ela direto antes de fazer o merge. Fazer um push. Origem essa release. Eu estou digitando errado o nome. De maio. Beleza. Limpei aqui. Vamos só conferir lá no Git. Se ela já aparece aqui pra gente. Atualizando. Opa. Então ele tem aqui, né? Ó, a nossa release. Boa. Então a gente não desenvolve as coisas em cima dessa branch. Ó, ela não tem ainda o projeto. O que a gente faz vai aplicando as features para essa release. E a partir dela que a gente vai publicando nas branches de desenvolvimento e depois na branch master, tá? Pode falar, mas dá muito trabalho fazer isso. Quando você está trabalhando sozinho, realmente não precisa, tá? Você pode trabalhar na de develop mesmo, depois só atualiza main,
ou trabalha com as suas features e aplica direto. Mas quando você tem a equipe, é interessante você ter uma de release, porque você vai publicando o que você tiver de atualização no projeto para ela, o pessoal consegue validar. Se tiver outra área que precise validar também essas informações, eles vão usar essa de release no seu ambiente lá de teste, UAT, homologação, e depois tiver tudo certo, aí sim você aplica isso para os seus ambientes, beleza? Então estou aqui na branch de release, ela não tem um projeto ainda, eu quero adicionar as alterações que eu fiz a partir daquela minha branch feature lá. Então vamos, como a gente já tem bastante branch aqui, vamos só ver os nomes delas, para a gente não se confundir. Então beleza, eu tenho que aplicar essa feature do projeto inicial na minha release. Então como é que eu vou fazer isso? Então eu vou fazer o git, o checkout para release, só para ter certeza que eu estou nela. No caso eu já estou aqui, mas caso você não esteja, você altera para ela. Como eu já estou, ele vai falar, opa, você já está nessa branch. Beleza, é isso que eu preciso. Então eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer um git merge, vai fazer a junção para mim do que eu tiver implementado na minha feature, e precisa digitar o nome certinho, tá? O meu projeto inicial. Olha lá, aí ele vai aplicar tudo que ele tem lá de informações, beleza. E aí depois disso, o que eu vou fazer é um git push para ele subir essas alterações. Aí ele tá falando aqui que você tem que definir isso aqui da release, origem, tá? Só copiar isso. E aí vamos aqui, botão direito. Ele não funcionar na primeira, botão direito de novo. Você sai e volta aqui nele, ó. E aí ele, uma hora ele funciona. Senão você copia lá no bloco de notas e vem nele aqui com o botão direito que ele aparece. Aí. Fiz o git push, blá blá blá, tá, rodou, aplicou. Agora eu fiz a atualização do código. A minha release agora ela já possui as informações que eu tinha da minha branch feature e tal. Se a gente olhar mais uma vez lá no Git, só para confirmar mesmo. Ele tá falando de PR aqui, do pull request. A gente pode falar num outro vídeo só sobre pull request também e tal. Mas agora, na minha release agora, ele aplicou para mim o projeto web. Agora eu tenho ele disponível nessa branch. E, de novo, na developer ainda não tenho. Então eu teria que fazer esse mesmo processo que a gente fez aqui a partir da release. Opa, se perdeu aqui. Na nossa branch develop, tá? Deixa eu só voltar aqui de novo. Eita, o Git está se perdendo aqui. Vamos ver novamente. Ah, tá, entendi. É que na minha branch release, eu tô aqui dentro do Agenda Web API, tá vendo? Então quando eu clico aqui no Develop, ele não vai encontrar porque ele não tem essa Agenda Web API mesmo dentro da branch Develop, né? Ó. Se eu clicar aqui ó, no projeto raiz, Agenda Web, aí sim ele vai entender, né? Develop vai falar, opa, tá, esse aqui eu tenho, né? Realmente ele não tinha aquele arquivo porque a gente não subiu ele ainda. A Develop, tá? Ó. Boa, beleza. Então, conseguimos, subimos. Então, a gente vai evoluir aqui o projeto. A gente não vai desenvolver o projeto todo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Ele já está até um pouquinho extenso, né? E uma coisa que acontece também com o Visual Studio, conforme a gente vai alterando aqui as nossas brands, ele também atualiza para a gente no Visual Studio. Ó. Aí ele aparece essa mensagem para fazer um reload. E aqui embaixo ele está mostrando a brand que a gente está atual. Ó. Então, a gente está na release de maio. Beleza? Boa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma alteração partindo da minha branch feature. Depois eu quero aplicar na minha release e, por fim, vou subir nos meus ambientes. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou limpar a tela para não confundir. Então, vou mudar para minha feature projeto inicial. Então, git checkout, minha feature, projeto inicial. Boa. Então vai ser a partir dela que a gente vai trabalhar. Vamos ver como é que tá o status. Tá tudo certinho. E se eu vier aqui no Visual Studio, ele já alterou, projeto inicial. Então, ó, vamos criar aqui. Eu não vou criar todos os projetos, porque a gente não vai montar a solução toda, para não ficar muito extenso. Tá, vamos criar igual a gente fez naquele projeto 1. O projeto web não é a melhor prática, você montar tudo dentro de um projeto só. Mas só para a gente ter uma ideia aqui de evolução, vou ter minha models e a partir dela aqui eu vou ter minhas entidades. Tá? E a gente vai ter um cliente aqui. Na verdade, um contato, né? Nossa agenda, ela vai ter contatos. Vou montar a nossa classe.
Digitei muito rápido. Contato. Não tinha nem carregado a tela. Vamos definir aqui a nossa classe de contato. Criar umas propriedades para ela. Então, vou ter o ID. ID do nosso contato. Vamos aqui para string. Vamos para nossas propriedades padrões. Aqui a gente tem que criar o nome, e-mail e o telefone. Beleza, show. Então montei aqui ela. Poderia criar também repositório e outras coisas também. Só para simplificar aqui, ó, vamos criar uma controller. Criar controller de contato, tá? Criar controller do API, não do MVC. Vou pedir para adicionar. Está passando um avião por aí em algum lugar. Cliente controller. Boa. E aqui a gente vai ter ó, uma lista simplesinha, só para a gente exemplificar, de cliente, tá? Os nossos clientes, ele não está achando aqui, dá um contraponto para adicionar referência. A primeira vez demora um pouquinho mais. Na verdade, eu acho que ela não ficou. Não é cliente, né? É contato. Por isso é o hábito, né? A gente sempre vai criando de cliente. Vamos ajustar a nossa controller aqui, ó. Botão direito, rename. Contato controller. Yes, para alterar. Ajustou o nome, show. Então vamos ter nossos contatinhos. Ele listou pra gente. Vamos criar aqui o construtor do nosso contato controller. E aqui a gente vai montar, deixa eu só diminuir o código para ficar mais fácil aqui. Vamos criar alguns contatos, tá? Criar só uns 3. Só pra gente poder destrinchar aqui no conteúdo. Então, teu ID. O nome. O e-mail. E o telefone. Boa. Então, vou definir 3 aqui e eu já retorno pra gente ganhar tempo, tá? Beleza, então criei aqui no meu construtor 3 contatos, tá? Só para a gente exemplificar. E aí vamos criar aqui 2 métodos, tá? 2 actions. Vai retornar aqui um action result. Eu vou ter o getOn, que vai listar tudo. Então, basicamente, aqui ele vai retornar um OK. E aí, esse OK, ele vai retornar aqui meus contatos, tá? Boa. Vou colocar o verbo aqui só para deixar explícito. Aqui vai ser um HTTP GET. E aqui também eu vou ter um GET, só que eu vou fazer o GET buscando pelo ID, né? By ID. E a gente vai ter o parâmetro ID aqui dele, tá? Consegue rotear esse cara só para ele pegar o parâmetro. Tem outras formas de fazer também. É só para amarrar o ID aqui. E aqui a gente vai fazer, ó, filtro. Então vamos pegar nossos contatos. Fazer um first or default. Pesquisando pelo ID, né? O meu parâmetro que tem o ID igual o ID passado como parâmetro. Boa. E aí eu vou retornar esse filtro. Posso até tipar aqui esse cara, né? O action result falar que ele vai retornar uma lista de contatos. E aqui dizer que eu vou retornar um contato, né? Boa, bonito, bonito. Então vamos subir a aplicação, vamos só testar ela rapidinho e a gente já sobe esse código. Beleza, ele subiu pra gente. Então a gente tem aqui, por exemplo, o contato, né? Então ele já traz pra gente os endpoints que a gente criou. O local para colocar o parâmetro, ó. Por exemplo, ID 1, peço para executar. E ele retornou o código 200, ok, e retornou aqui o André. Se eu alterar aqui pro 3, acho que é 3, né? Deve retornar o João pra gente, ó. Retornou aqui o João, funcionando.
E se eu fizer aqui a listagem, não preciso passar nenhum parâmetro. Executou. E olha no lance, retornou todos os nossos contatos. Beleza, montei minha aplicação inicial. Claro, dá para melhorar coisas, né? Criar os projetos para deixar organizado certinho, montar o repositório, buscar no banco de dados, mas por hora vai ser essa implementação inicial de contatos que a gente vai fazer. Então, eu estou aqui na minha branch feature, então eu vou adicionar o que eu implementei. Vou comitar essas alterações. Implementação inicial. Implementação inicial de contatos. Beleza. Eita. Vou colocar aqui, editar menorzinho aqui. Adição de contatos. Né? Faltou aqui o parâmetro menos M, né? Por isso que ele não entendeu. Embora eu tenha editado errado, né? Faltou esse detalhezinho, tá? Beleza, ele criou lá o que eu adicionei. Vou fazer o push. Subir as alterações. Beleza, está publicado. Então, minha feature está pronta. Quero aplicar na minha release. Lembra que na release que a gente vai concentrar as alterações? Então, eu vou mudar para minha release. Git checkout para minha release de maio. Alterei para ela, sempre confirma aqui em azul. E aí, quando eu altero, se você olhar aqui a release de maio, o projeto ele automaticamente já atualiza. Ó. Então, ele não tem mais aqui a implementação que a gente fez de contato, né? Que ele deletou. Ele só não se encontra disponível nessa branch, tá? Então, quero incluir isso nessa minha branch. Então, vou fazer um git merge a partir da minha feature projeto inicial. Beleza, fez os merges dele, bonitinho. E agora eu vou fazer... tem um outro comando também que é importante você fazer. Eu ia fazer ele aqui, mas acabei esquecendo. É o git pull, tá? Ó. Antes de você fazer as alterações e subir, é importante você fazer um comando git pull, que ele vai puxar o que tiver atualizado. Então, você está trabalhando uma branch, você está fazendo coisas novas, pode ser que antes de você subir aquilo, exista alguma atualização que você não pegou lá do repositório. Então, executando o git pull, ele vai puxar para você o que tiver de atualização. No nosso caso, não vai ter nada, ele vai falar que já está atualizado. Então, tá tudo certo, tá? Mas fiz então o merge, estou mergeando então, ó, o meu projeto inicial, minha feature com a minha release, e agora eu vou subir esse código, vou dar um git push, tá? Beleza. Já está atualizado. Então, minha release está pronta. Ó. Se eu olhar aqui a minha release agora, você vai ver que vai voltar aqui, ó, o Models, voltou meu contato controller. Minha release está bonitinha, testaram, está no jeito. Vou publicar lá nos ambientes. Vamos só ver como é que é o status aqui dessa minha release. Está sem nenhuma alteração, muito bem. Então, agora eu quero aplicar, de fato, nos ambientes de desenvolvimento e na minha master, né? Que agora chama main, não master mais. Então, vamos só dar uma olhadinha antes, ó, como é que está a nossa main. Ó. Ela não tem ainda o projeto, né? Não tem nem a solução. E a desenvolvimento, se não me engano, também não tem. Tá, também não tem. Não tem não. Então a gente vai fazer isso agora. Então, ó, eu vou fazer um git. Na verdade, estou na minha release, né? Ó. A release está pronta. Quero fazer alteração na minha branch de develop. Então eu preciso mudar para ela. Git checkout develop. E a partir dela eu vou fazer um git merge. Estou mergeando o que? A minha release de maio. Então eu não estou aplicando em nenhum momento o que eu fiz na minha feature. Eu estou usando só o que está liberado, porque eu tenho certeza que está testado lá, funcionando bonitinho. Tá? Vou fazer o push. Aí ele vai aplicar. E agora sim, a minha develop ela está atualizada. Rodei o status, ó, tá tudo certo. Rodando aqui o F5 mais uma vez. Você vai ver que ela vai aparecer agora com a solução. Né? Então ela tem minha agenda Web API. Dentro dela eu vou ter aqui a minha controller, ó, tem a minha modelo, minha model entities. Ela vai ter aqui a minha classe de contato e aí você consegue ver o código aqui também, né? É legal que você, além de você montar seu portfólio, às vezes você precisa consultar alguma coisa, então você deixando esses códigos aqui já publicado facilita para você tirar alguma dúvida, alguma coisa específica, um pouquinho mais complexa que você implementou, que você não lembra como é que faz mais. Então você pode criar várias receitas aí no Git para você usar depois, tá? Ó. A controller também vai aparecer aqui, ó. Vamos só acessar ela. De contato.
Ó, tá todo o código bonitinho aqui. Boa. Só que eu não tenho atualizado ainda a minha main, né? Ó. E aí ele tá dando um 404, não se preocupa, não exclua sua branch. É que essa estrutura de diretório não existe na nossa master, tá? Na nossa main. Então volta no raiz dela, agenda web. Agora sim você vem na main e aí ela vai carregar para você com o que ele tiver. Boa. Então vamos aplicar alteração na nossa main agora. Então para poder fazer isso, ó, vou fazer o checkout para main. E agora sim, eu vou fazer o merge a partir da minha release. Aí tem alguns conceitos que você usa também, você não deve aplicar a partir da developer, elas não devem. Você vai mantendo, mas vocês nunca aplica a partir dela. Então a release serve para poder fazer isso. Manter os ambientes atualizados, tá? Show, beleza. Faça um push. E aí ele vai atualizar pra gente, bonitinho. Tá. Agora só vou confirmar aqui, amém. E aí falta só um ponto, que é comentar um pouquinho sobre o fix. Não. Eu comentei dele, mas não expliquei. Agora já está aparecendo a solução. Então você tem as suas features que você vai trabalhando, cada um pode ter a sua feature lá bonitinho, mas o que pode acontecer é que às vezes você tem algum problema no seu ambiente de produção, você precisa corrigir isso rápido. Então o pessoal tem uma estratégia de você criar as suas branches de correção, são as chamadas hotfix. Então como ela funciona? Ela é uma branch como outra qualquer, só que a diferença é que você não cria ela a partir da develop. Você vai criar ela a partir do que você tem em produção na master, fazer a correção e você já aplica ela direto na master e na de develop para ela ficar atualizada, tá? Então a gente não tem nenhum problema aqui, mas a gente vai criar um hotfix só para exemplificar para vocês, tá? Então, ó, deixa eu só confirmar aqui, ó, embora ele já mostre ali. Eu vou rodar o meu git branch list. Ele vai mostrar que eu estou aqui ó, na minha branch main. Então eu estou nela, então eu vou criar a partir dela a minha branch de hotfix, tá? Então a minha git branch hotfix, e aí você coloca o nome dela aqui, ó. Por exemplo, ó, ajuste da minha controller, tá? Se eu tivesse que ajustar alguma coisa lá. Aí para poder acessar ela, você já aprendeu, né? Git checkout, aí você vai acessar seu hotfix, vai vir aqui no ajuste controller, troquei de branch e agora sim eu trabalho nela, né? Aí lá no Visual Studio eu vou implementar, ó, ele vai pedir para recarregar, ele já mostra aqui embaixo que eu estou no hotfix. Beleza, tá tudo pronto. Então você vai fazer aqui a alteração. Então, no nosso caso, eu só vou incluir mais um contato, tá? Não tem nenhum problema aqui com ela. Vamos só adicionar aqui mais um contato, ó. Só para fechar aqui os nossos testes. Nosso contato 4. Antônio. Antônio, eu vou manter o mesmo e-mail, tá? Só vou mudar aqui o ID e o nome dele. Beleza. Fiz a correção que eu tinha para fazer no hotfix. Ó, vou lá no status, ele vai mostrar o que eu alterei. Então eu vou dar um git adicionar. Git commit. Ajuste efetuado. Aí você vai explicar do que é o problema que você corrigiu, né? E aí você vai subir esse hotfix. Como a branch é nova, você já sabe, né? Ele tem aquele comandinho adicional que a gente coloca. Aí você vai lá, copia. Seleciona aqui, copia. Esses botões direito para colar. Dá um enter, ele vai aplicar, vai subir. Hotfix atualizado. Beleza. Como é que eu vou aplicar ele agora? Eu vou aplicar ele na minha develop e na minha master. Então, de preferência na master primeiro, porque você tá com reprodução, tá pegando fogo, ai meu Deus, então você tem que mudar. Fazer o checkout lá para sua master. E eu tô chamando de master, mas o nome agora é main, tá? Então, me desculpa que eu errei o nome. Então, beleza. Eu mudei para ela. Então, vou fazer um git merge. Vou aplicar esse hotfix. Ajuste na controller. E agora eu subo essa alteração. Beleza, ajustou. Feito isso, vou fazer o checkout agora na develop. E eu vou fazer o mesmo merge, né? Vou aplicar o hotfix para ela. Vou fazer o push. E agora eu tenho
lá bonitinho, atualizado, certo? Então, a feature eu crio a partir da branch de desenvolvimento, desenvolvo ela, aplico na release. A release é o que vai atualizar os ambientes, desenvolvimento e master. Tem um problema em produção? Crio uma branch de hotfix, aplico ela na minha desenvolvimento, na minha master, e ele vai manter atualizado pra gente, né? Vamos só entrar aqui na main, só pra gente ver isso. Agenda web. Vamos só confirmar que ele alterou, né? Vamos olhar controller. Ó, ele já tá com a descrição do ajuste efetuado, tá vendo? Então ele vai manter na descrição referente àquele pacote que você subiu e aqui vai ter o Antônio. Boa, muito bem. Show. Agora pra gente encerrar, uma coisa que você tá trabalhando, fazendo aí nos projetos, isso eu tô falando de um projeto, agora pensa que você estivesse atuando em 5, 6, 10 projetos diferentes. Começa a ficar muita branch, né, por lá, pra cá, e no final o que você tem que manter, geralmente, tá, é a principal e a desenvolvimento. Então essas aqui, uma vez que eu já apliquei hotfix, já apliquei lá em produção, não preciso mais delas. Então a gente pode fazer a remoção dessas brands. A gente vai fazer isso agora, tá? Então como é que eu faço para remover as brands? Vamos lá no Git Bash. Deixa eu só sair da develop. Bem que a gente vai escolher as outras, vamos manter nela, tá? Vamos fazer com o nosso Git branch list. Então eu não preciso mais da hotfix, eu não preciso da feature nem da release, que ela também já foi aplicada. Eu vou ter uma release em maio 2, então depois eu tenho uma outra release só em junho. Então não preciso mais delas. Então quando você tem certeza que não precisa mais daquilo, daquela branch, então você vai usar o comando git branch -d de delete, e aí você vai excluir. Vamos remover primeiro a feature. Então, minha feature do projeto inicial. Deletei, e se eu rodar novamente o comando para listar, ela não aparece mais aqui. Show! Ela já atualizou, para mim ela já removeu aqui, ó. Vamos dar um F5. Deixa eu soltar a aba aqui, né? Porque o Chrome fica carregando essa memória aqui. Ela ainda existe aqui, ó. Então, o git branch -d, ele remove localmente. Se eu quiser fazer a exclusão lá remota, eu tenho que fazer isso. Deixa eu só recuperar aqui o clique. Voltou. Então, ó, vou limpar a tela. Então, a remoção local é o git branch -d. Para poder remover lá o remoto, então vou fazer um git push origem, e aí eu vou colocar traço delete e o nome da minha branch, tá? Ó. Featuring projeto inicial. Aí ele vai executar e ele vai falar, opa, foi deletado. Se eu olhar aqui novamente, agora sim, eu não vou ter mais essa do projeto inicial, tá vendo? Ele removeu agora. Então vamos remover também o hotfix e depois a release, tá? Eu também não vou precisar deles no momento. Eu só estou ficando um pouquinho velho, eu não lembro mais o nome, esqueci. Então vamos ver aqui o lixo. Tô ficando caduco. Então vamos lá, git branch -d. Vamos remover então a release de maio. E vou fazer também todas as remoções locais primeiro, tá? Do hotfix. Hotfix. Ajuste controller. Boa. Então agora vamos fazer a mesma coisa, só que remoto, né? Git push, origem, delete. E aí a gente vai ter o nome da nossa branch. Release maio. Aí ele leva um pouquinho mais de tempo, porque ele precisa conectar no servidor, né? E executar a exclusão. E aqui é a mesma coisa. Git push origem, delete. E agora sim, hotfix, barrinha, ajuste, controller. Se eu não tem nada errado, ele também vai deletar. Limpei a tela. Então vamos lá, nosso git branch list. Ó, tenho apenas as duas branches. Ó, e aqui vai ter apenas as minhas duas... Opa, você dá um F5, né? Às vezes ele fica sem atualizar a página. Agora sim, só a main e a develop, tá vendo? Então ela fica enxuta, vai atualizando, mas todo o ciclo de atualização a gente usa essa estratégia aí. É um pouquinho do que o pessoal usa do Git Flow, né? O fluxo do Git.
Beleza? Combinado? Então tem aqui os comandinhos que a gente viu nessa aula. Vou passar alguma delas aqui, ó, rapidinho, só pra gente ter aqui, ó. Então a gente viu essa parte da chave, né? Ó, para ele listar se a gente tem uma chave gerada ou não. Se a gente não tiver, a gente precisa criar. Para gerar a chave foi esse comandinho que a gente usou. SSH keygen. A parte de configuração, ó, aqui está o local e aqui é o global. Se você tiver na sua máquina mesmo, pode executar global, para você ficar configurando novamente. Esse git config list é o que ele vai listar para a gente as configurações efetuadas. O git clone você usa quando você quer fazer uma cópia lá do seu repositório. Existem duas formas de fazer isso, tá? Você tem via SSH, porque a gente tem a chave configurada, ou então tem um outro modo também lá que você consegue fazer, tá? Você pode baixar também o código fazendo zip sem executar o git clone também, mas aí você não vai ter esse versionamento. Aqui tem os commits iniciais. Lembra quando o primeiro você tem que fazer essa configuração do remote. Se você não fez um clone, se você estiver criando uma pasta a partir do zero na sua máquina. E o caminho padrão para você fazer os commits vai ser basicamente git add, para adicionar o que você precisa incluir no seu commit, o commit de fato com a descrição dele, e aí você vai fazer o push, que ele sobe, não precisa nem desse setar branch que você já está nela, né? Você verifica antes a branch, tá? Aqui a gente consegue ver o log. Ah, tá, eu não passei esse log, né? Vamos ver isso daqui. A gente tem o git log que ele consegue mostrar para você tudo que você foi fazendo, né? Para as branches que existem ainda, né? No caso do developer, então ajuste, adicionou, criação da API. E aí você só digita um que ele sai, tá? Aí ele volta aqui para você poder manipular a linha de comando. A gente viu aqui então o git status, checkout, o merge, o push. Dependendo se a branch é nova, você tem que fazer o push origem e o novo nome da sua branch, tá? E a gente viu também esse git ignore, não esquece dele, tá? No raiz do seu git, você coloca esse ponto git ignore o arquivo, e aí você adiciona os projetos, ou melhor, os arquivos que você quer ignorar, para que eles não subam lá no seu código, no seu repositório no Git Flow, tá? Então a gente não tem aqui nada referente aos binários, né? São apenas as classes mesmo. Ufa, falei bastante, mas acho que foi necessário. Passamos pelo principal aí. Eu não abordei essa parte de você tem conflitos também. Quando você tem merge, aí você precisa resolver os conflitos. O Visual Studio é muito bom para ajudar a resolver conflito. Ele lista para você lá as duas branches que cada um tá fazendo para poder ajustar. Tem o rebase e tem mais um monte de comando, mas o basicão são esses, tá? O git add, git commit, o git push, git merge. Você já consegue resolver, atuar e trabalhar aí nas suas squads, nas suas equipes, tranquilamente. Beleza? Ufa! Então espero que você tenha gostado. Deixe seu joinha aí para ajudar a gente e tenha um ótimo dia. E eu fui tomar café. Até mais. Um abraço. Joia. Tchau, tchau.